Olá, muito prazer. Eu sou Luciano Maresca, do movimento Coexistência. Eu sou psicoterapeuta corporal e estou muito feliz de estar aqui com vocês, contribuindo com esse canal tão sério e ao mesmo tempo amoroso, né, na sua proposta, na sua intenção. E vamos falar de um tema importante, um tema que é muito caro a mim, né, e se tornou aí um tema de jornada. Nós elegemos, né, como tema da separatividade à coexistência, né? E talvez alguns de vocês tenham se perguntado o que significa coexistência, né? E acho que tem muita sintonia com o próprio nome, né, do canal de vocês, porque coexistência fala de um reencontro, né? De um reencontro consigo, de um reencontro com o outro e, num sentido mais amplo, com a própria vida, né? Vamos começar falando um pouco de separatividade, pessoal. Nós somos seres sociais, né? E ao longo da nossa trajetória, nós recebemos infinitas, inúmeras influências, né? Ao longo dos tempos, diversos modelos, né, diversos paradigmas são criados e compartilhados por grupos de pessoas num dado espaço-tempo, né? Então, lá atrás, vamos aí puxar um pouco da nossa memória histórica, né, aquilo que nós aprendemos como referencial. Vamos lembrar de Descartes, vamos lembrar de Newton e de um paradigma, de uma forma de lidar e olhar para a realidade, né? Então a gente está falando basicamente de um olhar dual, de um olhar que busca separar para poder compreender melhor as partes. Um olhar que, para poder aprofundar e para poder analisar com minúcias, fragmenta. Sem dúvida, né? Todo o processo evolutivo da humanidade tem um lugar e precisa ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo, com olhos de ver, né, nós podemos perceber que existem algumas limitações. Quais são, então, as limitações desse olhar, vamos chamar assim, cartesiano e mecanicista? O ponto é que nós passamos a enxergar a realidade de forma polarizada. E aqui é fácil, né? Nós podemos trazer vários exemplos. Homem, natureza. Espírito, matéria. Razão, emoção. Então, de alguma forma, nós fomos nos fragmentando. Foram, de alguma forma, se criando cisões, né, para aquilo que é interconectado, interligado. E aqui a gente começa a tocar no tema da coexistência. Então, nós somos fruto, né, dessa herança histórica, dessa forma de pensamento, que até hoje, então, constituiu a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. E a nossa proposta, então, é poder repensar, né? Nos autorizarmos a desconstruir alguns desses olhares, paradigmas e poder caminhar para algo novo. Essa é a evolução, né? Se nós estivéssemos cristalizados nas mesmas visões, será que a humanidade daria passos? Então, esse é o convite. A gente, sim, pode dar um lugar para esse olhar que separa ou que fragmenta para poder analisar. Ok, é uma forma possível, mas não é a única, né? Para então dar lugar a uma forma de lidar e enxergar com a vida mais integrada. Então aqui eu falo sobre visão sistêmica, sobre complexidade, sobre viver em rede, sobre cooperação, no lugar de fragmentar, de só analisar, de olhar de forma distinta e separada. E aí eu traria mais alguns elementos, né, como heranças culturais,
por exemplo, essa herança do patriarcado, né? Que também tem um lugar importante e fundamental. Ao mesmo tempo, eu percebo que é um momento de darmos um salto no nível de consciência, né? Como é que a gente integra o melhor dessa estrutura, né? Dessa energia yin, que fala de desbravar, que fala de ação, de assertividade, com a energia yang. Na verdade é o contrário, né? A energia yang, que tem esses atributos, em conexão com a energia yin, que fala então de receptividade, de contemplação, de acolhimento. Então, nós estamos aqui falando de um equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina, yin e yang, princípio materno, princípio paterno. Porque, sem dúvida, nós recebemos também algumas heranças importantes, né? Um olhar competitivo, um olhar analítico, um olhar que então vai buscar o seu lugar ao sol a qualquer preço. E nós temos observado que esse modelo já não se sustenta mais, né? Esse olhar exploratório, né? Tomando a natureza como um objeto, tomando o outro como um objeto, já não dá mais conta da nossa realidade. Trazendo aqui apenas um dado, né, importante para ilustrar e trazer mais concretude para isso que eu estou trazendo. Me parece que no mês de julho ou agosto, nós já tínhamos consumido todos os recursos naturais renováveis do planeta Terra, o que em tese deveria ser consumido, né, até o mês de dezembro. Essa lógica já opera há bons anos, o que significa que nós estamos operando no vermelho, enquanto humanidade, né, nesse usufruto do planeta Terra há muito tempo. E aí basta, né, uma projeção muito simples, né, muito lógica. Aonde isso tudo vai dar? Será que o nosso modo de vida atual se sustenta com o passar do tempo? Será que de fato essa lógica que nós criamos, ela faz sentido, ou nós estamos criando aqui a nossa própria destruição? É para a gente pensar, para a gente refletir. E qual é a ligação disso tudo com a coexistência, né? Talvez falar de coexistência seja começar a desenhar um caminho de construção de um novo olhar, onde nós, né, coexistimos com o todo de forma profundamente ligada e ao mesmo tempo consciente e respeitosa. Porque, de fato, se eu concebo, ainda que de forma inconsciente, eu imagino, que eu estou separado do ambiente e que eu posso, então, usar e abusar, acho que essa é a palavra, abusar, sem ter consciência e projetar isso ao longo do tempo, isso revela uma atitude desconectada. Então, falar de coexistência é resgatar esse lugar integrativo. Eu faço parte, eu sou responsável. Eu não sou uma ilha, não estou isolado. As minhas decisões, os meus hábitos, a minha forma de enxergar a realidade afeta a mim, ao outro e ao meu entorno. Então, esse é o caminho. Agora, aqui eu estou falando de uma forma mais ampla. Existe também o caminho da coexistência com o outro. Esse é um tema à parte, né? Como é que nós temos nos relacionado com o outro? Será que nós sabemos lidar com as diferenças? Que nós damos conta de nos relacionarmos com modos de pensar diferentes, gêneros diferentes, raças, posição social,
todo e qualquer tipo de diferença que caracterize o humano. Nós somos seres biológicos, sociais e relacionais. Nós temos aí um campo subjetivo, é isso que nos constitui enquanto humanos. Será que a gente dá conta de lidar com isso, né? Ou então nós nos fixamos em alguns modelos do certo e do errado e daquilo que me traz algum sentido de segurança identitária? Então, ok, isso faz parte, eu incluo, isso aqui não. Ou é errado, ou é menor, ou é perigoso, então eu excluo. Então, coexistência também fala da nossa capacidade de lidar com todo e qualquer tipo de diferença. A princípio, isso pode parecer um pouco amplo, filosófico, etéreo. Traz para o teu dia a dia. E a partir de um exame assim muito verdadeiro, honesto consigo, será que no dia a dia você transita e flui bem com todas as diferenças? Ok, não preciso nem exagerar todas, né? Algumas diferenças provavelmente te chacoalham, te trazem algum tipo de desconforto. E tudo bem, né? A gente está aqui abrindo esses espaços de discussão, de aprendizagem, para justamente poder dar um salto de consciência juntos, né? Essa é a beleza da construção aqui pelo coletivo. Eu trago uma perspectiva, vocês trazem outras, e a gente vai compondo aqui, construindo um conhecimento compartilhado. Como é que você tem lidado, então, com todo e qualquer tipo de diferença? Às vezes também uma diferença geracional, diferentes perspectivas religiosas. Pois é, todos têm um lugar e podem coexistir. Dentro de uma linha histórica da humanidade, o que nós fizemos? Combatemos, destruímos e eliminamos o diferente. Ele é ameaçador, ele é perigoso, ele é menor. Então, coexistir com o entorno, coexistir com o outro, fala aí de uma premissa. Fazemos parte de um mesmo ecossistema. Agora, vou falar do princípio, né? Aonde tudo isso começa? Na relação conosco. Como é que você coexiste consigo, né? Com as suas diferentes partes, com a tua luz e a tua sombra, com as tuas virtudes e os teus aspectos de desenvolvimento? O quanto você aceita, né, esses aspectos? Porque em algum nível também nós podemos projetar nesse externo, nas nossas relações, na conexão com o entorno, aquilo que também ainda não está bem resolvido conosco, aquilo que ainda não está num justo lugar, não está elaborado, integrado. Nós já ouvimos falar muito sobre reforma íntima. Gosto, acho interessante enquanto caminho de desenvolvimento. Para coexistir, eu preciso então me abrir para esse trabalho de uma vida, para se olhar, se enxergar com muita coragem e verdade, para poder então descobrir, né, quais são esses aspectos que eu preciso trabalhar e desenvolver, ao mesmo tempo aceitar. Porque senão, à medida que a gente renega partes, aspectos nossos, né, num pseudo-ideal, isso em algum momento se apresenta, de forma consciente ou inconsciente, nas relações e na forma como a gente lida com a vida. Então, por isso eu falo de 3 pilares, né, da coexistência no nosso movimento, que é o eu comigo, o eu com o outro e o eu com a vida, né? Eu acho que essas 3 lentes nos ajudam a compreender
qual é essa trilha de desenvolvimento que começa conosco e, sem dúvida, isso vai se ampliando no nosso dia a dia, na relação com os nossos pais, filhos, colegas profissionais, amigos. Se nós concebermos, né, toda a nossa rede de relacionamento como uma rede de espelhos, o que não é fácil, nós vamos então começar a tomar cada um que passa pelo nosso caminho como um mestre, né? Desde uma criancinha pequenininha até, enfim, as pessoas mais difíceis que passaram pelo teu caminho. Sim, provavelmente, né, a cada interação, algum aspecto da sua história pessoal, do teu, sem dúvida, caminho espiritual, algum ponto de desenvolvimento vai se apresentar. Então, eu posso projetar no outro, o outro é errado, o outro não me compreende, o outro não me ouve, ou tomar para mim, ok, qual é a minha parte nessa história? Eu gosto muito de uma forma, né, de pensar dos 50-50. Né? O que me cabe? O que cabe ao outro? Vamos descobrir junto. Né? Assim a gente vai construindo um caminho mais responsável, mais consciente. Então, não é o presidente, não é a minha esposa, o meu esposo, não é o meu gestor, mas sim nós, né? Nós temos desafios, nós temos questões existenciais. Qual é a minha parte? É um desafio. E isso então vai começando a pavimentar essa estrada da coexistência. A gente deixa de separar, a gente deixa de compreender que está tudo lá fora e começa a trazer para si. E essa metáfora dos espelhos, talvez muitos de vocês já conheçam, né? Eu acho ela didática. E é isso, nesse mundo de espelhos, a cada relação, a cada oportunidade de interação, eu vou fazer contato com algum aspecto que pode me desenvolver. Aprimorar uma virtude ou ativar uma sombra, né? Um aspecto sombra, pessoal, vamos compreender que não é negativo. Vamos compreender que é um aspecto inconsciente, ou um aspecto mais em potencial, não tão lapidado do nosso ser. Porque senão, então, eu quero combater a sombra, quero combater os meus aspectos não virtuosos. Não. O que eu proponho é acolhe, abraça, dá um lugar. Porque senão a gente reforça a cisão. Sim, tudo faz parte. Aqui, né, um novo conceito. Todas essas minhas partes, eu dou um lugar a elas. Tá, eu dou um lugar e significa que pronto, punto e basta, né? Pegando a tradição italiana, minha família de origem italiana, não. Significa que eu tomo consciência e ao mesmo tempo trilho um caminho de desenvolvimento. É disso que a gente está falando. Então, como eu coexisto comigo, com os meus pensamentos, com o meu universo emocional, com o meu corpo físico, com o meu espírito. Essas dimensões todas nos constituem. Como é que eu lido com todas elas? Porque em alguns momentos a emoção fala para cá, a cabeça fala para cá, o espírito fala permaneça contemplando e observe caminhos. E como eu vou costurando e integrando tudo isso? Para que então, cada vez mais consciente, eu possa me relacionar com o outro a partir desse lugar. E muda, pessoal. Muda a nossa escuta, muda a nossa forma de empatizar com o outro e a nossa forma, inclusive, de dialogar.
Porque esses são 3 pilares importantes quando a gente fala do eu com o outro, né? Da nossa relação com o outro. Como eu me comunico? E eu gosto muito do Marshall Rosenberg, que criou a CNV, Comunicação Não Violenta. E eu gosto da simplicidade e da profundidade, né? Daquilo que ele traz na forma de pensar. Ele diz o seguinte: nós nos estruturamos numa forma de comunicar que projeta e culpabiliza tudo no outro. É o outro que não me enxerga, é o outro que não me atende, que me abusa, que me invade. Será? Então, se nós trouxermos para nós, como é que eu posso dialogar com o outro em conexão com as minhas necessidades, em conexão com os meus sentimentos, e que eu possa fazer pedidos claros ao outro? Porque esse é um desafio. Nós não articulamos pedidos para o outro. Nós muitas vezes reclamamos, apontamos, julgamos, culpabilizamos. O que acontece do outro lado, pessoal? Portas se fecham. Então, a forma como nós dialogamos pode nos aproximar ou pode nos separar. Pode, então, chamar a coexistência, ou seja, eu existo, tu existes, nós existimos, nas nossas diferentes necessidades, nos nossos diferentes ritmos, nas nossas diferentes visões de mundo. Aqui sim, né, se constitui esse lugar da coexistência. Senão, eu estou reforçando o lugar de separatividade. Então, a forma como nós construímos os nossos diálogos contribui e muito para essa aproximação ou afastamento. Ao mesmo tempo, é importante que a gente cuide da nossa escuta. E aí, novamente, eu convido vocês a um olhar sincero. Como é que você tem se escutado e escutado o outro? Eu confesso que, por muito tempo, até por conta de um estilo de vida que eu sustentava há alguns anos atrás, eu absolutamente não dava conta de escutar. Eu vivia uma aceleração interna e na minha rotina de vida que me impedia de uma escuta sensível, mais profunda, na presença com o outro. Então, isso também pode criar uma ponte ou separar, nos separar, num abismo que muitas vezes nós não nos damos conta. Mas sim, nós dialogamos, nós trocamos, mas será que nós nos escutamos num nível mais sensível, num nível mais profundo? Eis aí também um caminho. Luciano, então você está trazendo aqui uma cartilha? Não. Estou trazendo alguns aspectos para a gente pensar junto. Para a gente poder olhar com coragem e poder falar assim: aqui eu preciso cuidar. Aqui eu estou criando mais muros do que uma ponte. E aí, por fim, a gente falar um pouco sobre a nossa capacidade de empatia, que é diferente de simpatia. Muitas vezes, muitas pessoas confundem esse lugar. Eu sou muito simpático, dado, querido. É diferente. A empatia não é sentir exatamente igual ao outro, porque isso é impossível. Mas a empatia é sentir com. É aquele olhar, presença, silêncio, que acompanha. Tô com você, inteiro. Tô te vendo. Qual é a nossa predisposição? Dar soluções, trazer fórmulas, querer resolver. Ou então esquece, parte para outra, vamos bola para frente. Já foi. A vida é movimento. Calma. As pessoas precisam de um tempo, né? E muitas vezes a melhor empatia é um estado de acolhimento. Então,
tudo isso fala sobre coexistência e fala sobre caminhos para a gente se religar com essas diferentes dimensões, que começa conosco, com as diferentes partes que nos constituem. Nós somos seres complexos, né? E o quanto a gente acessa essa complexidade, o quanto a gente consegue ler aquilo que a gente sente, o quanto a gente consegue observar de forma aqui um pouco distanciada, né? Qual é o meu mapa de mundo? Como ele influencia as minhas decisões? Será que eu tenho determinados padrões e eu os reproduzo? É isso, é se ver. É a capacidade de observar a si mesmo, assim como nas relações. Como a gente está cuidando das nossas relações. Através desses 3 pilares simples: diálogo, escuta e empatia. E aí, num sentido mais amplo, como e para onde nós temos direcionado, né, as nossas intenções ao planeta? Será que então é um planeta prostituído? Objeto que eu abuso? Extraio o máximo que eu puder em nome aí de um consumo exacerbado, né, de algumas, eu diria, ilusões que são criadas, né? Se eu consumo tal, eu sou. Se eu visto tal, eu sou. Se eu frequento tal, eu sou. Não, né? A gente sabe que isso é uma construção para essa máquina poder girar. E não estou advogando contra, né? Para a gente observar que sim, existe aí uma lógica de consumo, de escoamento de mercadoria. E essa máquina precisa funcionar. Agora, eu posso participar ou posso me alienar. Então, como é que os meus hábitos, as minhas pequenas decisões, podem afetar esse entorno? Né? E como eu posso me sintonizar com a vida? Me conectar com esse todo? Me sentindo parte e não aquele que usa e abusa sem observar aí o impacto nas futuras gerações. Então, acho que esse é um pouco, né, do que eu queria trazer para vocês hoje, essa mensagem da separatividade à coexistência, e mais do que qualquer pretensão aqui conceitual, convidar vocês a pensar, né, e interagir. Se puder, então, mandar os seus comentários, questionamentos. Vamos aqui criar um espaço, né, um círculo de conversa e de troca. Porque é isso, debatendo, refletindo, co-criando, a gente consegue, enquanto grupo humano, dar saltos. Então, é isso. A nossa intenção aqui foi ser um catalisador de mais algum salto que a gente possa construir juntos. Foi um grande prazer, um grande abraço e até a próxima.